Olá para você que está assistindo a Foz TV, 4 de fevereiro, e o DC Notícias desta terça-feira fala da situação do grupo especializado contra o crime organizado. O GAECO, o promotor de justiça do Ministério Público, conversa com a gente daqui a pouquinho. E você vai ver também. Aprovado o projeto de lei. Casas noturnas em Foz são obrigadas a oferecer terminais de consulta de despesas. Obras de terraplanagem do novo atrativo de Foz já começaram. E tem mais. Opção de hospedagem para deixar o seu animal de estimação enquanto você está fora de casa. É agora, no DC Notícias. A primeira sessão do ano da Câmara de Vereadores começou com muita discussão. Momento em que também foi cogitada a pré-candidatura da vereadora Anice nas próximas eleições. A primeira sessão do ano de 2014 foi iniciada no plenário da Câmara de Vereadores com o hino nacional brasileiro. O vereador Luiz Queiroga fez a oração de reabertura dos trabalhos e depois a vereadora Anice Gasol fez a leitura do expediente. Entre elas, o requerimento onde o PT oficializa Anice como líder do partido na Câmara de Foz. O nome da vereadora também é apontado como pré-candidata a deputado federal nas eleições deste ano. Os vereadores aprovaram ainda um projeto de lei que obriga as casas noturnas da cidade a oferecer aos clientes terminais de consulta das despesas. A Itaipu Binacional bateu um novo recorde de visitantes. Quase 70 mil pessoas passaram pela usina só no mês de janeiro. A Itaipu Binacional bateu recorde mais uma vez no mês de janeiro. Agora, no início de 2014, foram 64.955 visitantes. Já no ano passado, no mesmo período, foram 60.335 pessoas, um aumento de 6,6%, ou seja, 4.600 visitantes a mais que no ano passado. Uma coisa importante foi que o número de brasileiros também aumentou. Em janeiro deste ano, a Itaipu recebeu 11.101 turistas brasileiros, a mais que no ano passado. E 2014 também está sendo positivo para o Parque Nacional. Os números apontam um aumento de 8% de visitantes em relação a janeiro do ano passado. O Parque Nacional recebeu mais de 200 mil visitantes só em janeiro deste ano. O crescimento foi de mais de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior, que foi de quase 185 mil. A Copa do Mundo pode levar ainda mais turistas ao atrativo. Essa é a expectativa dos administradores do parque. O momento é de comemoração, já que no dia 10 de janeiro, as cataratas completaram 75 anos. E a gente volta com segurança na fronteira. Em pauta, a situação do GAECO. E eu converso com o coordenador do Grupo de Atuação Especializada contra o Crime Organizado, o promotor de Justiça do Ministério Público do Paraná, Oswaldo Simeone. Olá, promotor, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado, igualmente. É um prazer estar aqui. E vamos conversar sobre o nosso GAECO. Bom, primeiro eu queria esclarecer, na verdade, que o promotor esclarecesse. Eu falei combate ao crime organizado, mas o que seria exatamente o GAECO? Qual seria a área de atuação do GAECO? Então, vamos lá. O GAECO é um órgão que foi criado a partir da União. É um grupo, ou seja, existe o concurso do Ministério Público, promotor de justiça, que sou eu, mais a equipe da Polícia Civil, que deveria ser um delegado de polícia, escrivão, investigadores, e mais a equipe da Polícia Militar, envolvendo oficiais, soldados, e atuando em grupo, em conjunto, para fazer o combate, tanto ao crime organizado e também para fazer o controle externo da atividade policial. Então, o GAECO surgiu, historicamente, o embrião do GAECO foram as promotorias de investigação criminal, as chamadas PIC, que o Ministério Público tinha, e a estrutura da PIC era um promotor de justiça que fazia a investigação. A partir da PIC, fomos conseguindo, através de convênios com o Poder Executivo, que fossem emprestados, alocados, ou o serviço de alguns agentes policiais para auxiliar
o promotor, e a partir daí então se estruturou o GAECO, e no começo do ano passado, por um decreto do governador Beto Richa, vem todas as diretrizes do GAECO, um esquema de cooperação entre as polícias civil, militar, Ministério Público e também, se necessário, a Receita Estadual. Isso tudo para aparelhar o Ministério Público e o Estado para o enfrentamento do crime organizado. Promotor, uma questão que vem sendo bastante discutida, inclusive, é a situação do GAECO. Como é que fica? O governador do Estado esteve em reunião com o Procurador-Geral. Como é que está a situação agora? Exato. Então, vejam só. Este ano, estava havendo um esvaziamento do GAECO e os policiais estavam sendo chamados para se reapresentarem nas suas repartições de origem. Nós chegamos a uma situação que este começo do ano, aqui no GAECO de Foz, a gente estava trabalhando com apenas 2 policiais militares. Eu tenho 3 policiais, mas um investigador de polícia civil estava cumprindo férias e a gente estava só com 2 policiais militares para fazer as investigações aqui. E havia a previsão de que no dia 28 de fevereiro, um policial militar também nos deixaria, e então o GAECO aqui de Foz iria ficar com apenas um policial civil e um policial militar, num total prejuízo para toda e qualquer investigação nova que se pudesse abrir, e inclusive para aquelas investigações em andamento. A semana passada, nós nos reuniríamos em Curitiba, na quinta-feira, todos os coordenadores dos GAECOs aqui do Paraná, porque a situação não era só de Foz, essa situação era para o GAECO do Paraná inteiro. Haveria uma sensível diminuição, a previsão era que em março o GAECO contaria com menos de 10% do quadro policial que tinha no começo de 2012. Isso dificulta o trabalho de investigação. Inviabilizaria o problema. Então, a nossa reunião, inclusive, a gente veria como que nós iríamos atuar diante dessa nova situação. Nesse meio tempo, houve uma reunião entre o governador do Estado e o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público, chefe administrativo, e houve um acordo, chegou-se a bom termo, a situação foi revista, prevaleceu o interesse público, prevaleceu o interesse da sociedade, uma sábia decisão por parte do Poder Executivo, e daí então houve o compromisso do governador Beto Richa de recompor os quadros do GAECO. Então nós estamos agora trabalhando na formação da lista aqui em Foz, os nomes dos policiais que vão ser indicados ao Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça vai analisar esses nomes que a gente vai indicar e vai submeter esses nomes ao governador do Estado, e o governador do Estado então vai analisar e deve então, agora a nomeação dos policiais para o GAECO passa a ser feita pelo governador do Estado, subiu um patamar, e também a indicação é feita pelo Procurador-Geral de Justiça. Então estamos abastecendo o Procurador-Geral de Justiça com os nomes, até o fim da semana a gente deve concluir essa etapa. O Procurador-Geral já deve automaticamente repassar essa lista para o nosso governador, e a gente, tendo essa demonstração de boa vontade do governador, essa vontade de realmente prestigiar e valorizar um órgão que é tão importante para a defesa da sociedade como é o Ministério Público, como são os GAECOs. Então, diante desse novo compromisso que nos alegrou bastante, a gente tem a convicção, ou tem uma grande esperança de que num espaço bastante curto de tempo venham esses policiais e possibilitem que nós, aqui do GAECO, em todo o Paraná, mas particularmente na minha parte, que é aqui Foz do Iguaçu, possamos então desenvolver um trabalho digno, um trabalho que é necessário, e existe bastante fatos a serem investigados, muitas situações que têm que ser investigadas, e aí a gente, tendo a estrutura, tendo recursos humanos suficientes para isso, não tenho dúvida que nós vamos trabalhar e vamos ter resultados. A gente espera que até num curto e médio prazo de tempo. Claro, investigação contra crime organizados costumam ser complexas, as organizações criminosas... Às vezes até demoram meses e anos. Sim, né? Sim, é normal, porque a organização criminosa, o próprio nome diz, é uma organização, eles trabalham de forma organizada, eles têm
várias formas Estratégias, de ludibriar as estruturas de investigação, e aí que entra o nosso serviço, que é basicamente um serviço de inteligência. É um serviço diferenciado, é um serviço mais destacado. A gente não sai investigando todo e qualquer crime, a gente procura investigar aqueles crimes que têm esse viés de atuação em organização ou no qual haja participação de agentes públicos, de pessoas infiltradas no serviço público, que acaba, na verdade, não sendo atos de corrupção em geral, mas isso desde que tenha envolvimento no crime organizado. Promotor, essa mudança, ela derruba também o sistema de rodízio de policiais no GAECO? Então, o compromisso do governador do estado é fazer valer o decreto que ele mesmo havia assinado no começo do ano passado. Esse decreto não fala em rodízio, não fala em prazo de designação de policiais para o GAECO. O policial vem designado para o GAECO, porque o que nós pregamos, o que nós apregoamos é o seguinte: o GAECO, quando o policial vem trabalhar no GAECO, ele não ingressa no Ministério Público, ele continua sendo policial. Então, o que acontece é um simples deslocamento físico. Ao invés do delegado de polícia trabalhar lá na sede da delegacia, ele vem trabalhar numa salinha que fica ao lado da minha sala, para que nós possamos conversar, ter umas atitudes mais diretas, mais imediatas e tomarmos as decisões de forma mais rápida. A mesma coisa o pessoal da Polícia Militar, eles continuam fazendo o mesmo trabalho, a única coisa é que agora eles estão trabalhando na sede do GAECO e nós estamos atuando num determinado segmento policial, que é a investigação da organização criminosa. Então, o que a gente tem falado bastante, o fato dos policiais virem trabalhar com o GAECO não altera em nada a vida deles. Ao invés deles entrarem na delegacia, eles entram no GAECO. Ao invés de muda a localização física da sala deles, mas a tarefa, basicamente, é a tarefa de policial. Anteriormente existia um prazo? Então, houve uma deliberação no segundo semestre do ano passado de que os policiais que viessem para o GAECO deveriam vir designados por 1 ano. Isso aí inviabilizava o nosso serviço, porque o nosso serviço no GAECO é muito diferente do serviço que a polícia faz no seu dia a dia. É um acompanhamento. A polícia faz um serviço de qualidade, ninguém está falando nada. O que eu quero dizer é que no GAECO a gente tem um serviço muito peculiar, muito diferenciado. É um serviço de inteligência, de acompanhamento, de campana, de várias outras técnicas que nós temos de investigação, que não são as técnicas usuais para o dia a dia da polícia. Então, o policial que chega no GAECO, ele leva um tempo para aprender como que funciona essa sistemática, porque isso não é ensinado em escola nenhuma, isso é a prática que vai passar. Então, o policial vai ficar bem treinado depois de mais ou menos 1 ano. Então, se ele vinha designado para 1 ano, a hora que ele ficava bom, que ele passava a ser um membro útil para a nossa equipe, passava a estar operacional, ele saía. Então, nós questionamos muito isso, que para a GAECO a gente não pode falar em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Varia de caso a caso e até algumas investigações nossas tem o costume de se alongar no tempo, porque às vezes a quadrilha ela tem várias ramificações e você extirpa uma ramificação aqui e você sabe que a quadrilha continua existindo, eu só ataquei um braço dela. Então a minha investigação às vezes se prolonga no tempo por meses, e eu vou tendo os resultados parciais e vou atacando a parte que eu já conheci. Mas eu já vislumbro que existem outros fatos e outras desmembramento da história. Exatamente, né? Outros desmembramentos. Então, é muito perverso para um policial se ele chega e daí ele fala, eu vou ficar 2 anos. Aí a hora, como é que ele faz? E daí como é que ele vai fazer um planejamento para enfrentar uma coisa dessa se ele sabe que mês que vem ele não vai mais estar aqui? Então a gente tem ponderado que o que deve prevalecer numa situação dessa é o interesse público. Poxa, se é importante para a sociedade que essa pessoa fique lá mais tempo, ela fica mais tempo. Se não há esse interesse, também não tem por que alguém ficar anos e anos no GAECO. Ele retorna normalmente. E hoje, promotor, a situação atual, como está? Como é que andam as investigações em Foz do Iguaçu? Então, nós estamos tocando a investigação com esse prejuízo grave, que é o fato de termos apenas 3 policiais. O nosso policial civil voltou de férias hoje. Então, nós estamos com um policial civil, 2 policiais militares. Então, apenas 3 policiais para investigações de vulto que nós temos aqui é muito pouco.
Então nós estamos priorizando aqueles casos muito graves, aqueles casos que a gente tem vislumbrado perigos imediatos, concretos e urgentes. Então nós estamos priorizando esse fato. Só que quando você começa a investigar crime organizado, é assim, você começa numa linha e no caminho você vai puxando uma coisa daqui, uma coisa dali. Ela tem várias ramificações. Então, mas de qualquer forma, hoje, nós temos em andamento alguns procedimentos. Mas o que está mesmo andando é que está mais, que a nossa equipe, que são só 3, está totalmente voltada para esse. A previsão é que a gente termine nos próximos dias essa primeira etapa. E daí nós vamos reavaliar a necessidade de continuidade, inclusive agora com esse dado novo, que é a possibilidade de, num curto espaço de tempo, termos a nossa equipe completa e que daí então talvez, como estratégia, ao invés de nós já encerrarmos essa operação, talvez valha a pena a gente continuar mais um tempinho, porque a gente percebeu bastante coisa importante. Claro que você sabe que a gente não pode falar sobre o que a gente está investigando, né? Mas são coisas graves e no seu devido tempo isso virá. A gente pretende divulgar o que está sendo feito. Assim esperamos. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no nosso programa, promotor. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço que foi dado e eu estou à disposição. E inclusive à disposição da população também. Sempre que alguém tiver alguma denúncia envolvendo crime organizado, ou mesmo na outra parte que a gente faz, que é o controle externo da atividade policial, a pessoa pode nos procurar no GAECO e a gente tem o maior interesse em atender as pessoas, ouvi-las. GAECO fica na Avenida Florianópolis, número 266. Por enquanto, a nossa sede está quase terminando, vai ser a sede do Ministério Público do lado do fórum, aí vai ser mais fácil, inclusive, para as pessoas nos procurarem. Mas atualmente, provisoriamente, nós estamos atendendo lá no Jardim Carla e qualquer pessoa que precisar da gente pode entrar em contato. Nós temos maior disposição para atender e na medida, hoje nossas forças estão reduzidas, mas em breve nós vamos estar com força total e a gente tem muito interesse realmente em dar a nossa contribuição para acabar com o crime organizado. Ok, muito obrigada. Mais uma vez, na verdade. Obrigado. E as obras do novo atrativo de Foz continuam. O empreendimento, que promete movimentar o setor turístico, entrou na fase de terraplanagem. O parque temático vai ocupar um terreno de aproximadamente 60 mil metros na região do Remanso Grande. No local haverá salão oval, coleção de carros antigos, vila gastronômica, também haverá representação de personalidades mundiais como presidentes de vários países. Ao todo, serão 10 atrativos. Neste local será construído o novo parque temático de Foz do Iguaçu. Em junho deste ano, deve acontecer a inauguração do Parque dos Dinossauros e o Museu de Cera. A obra é uma filial do Museu de Cera de Gramado, Rio Grande do Sul. E agora a cidade de Foz do Iguaçu será contemplada como atrativo. Primeiro, a quantidade de turistas, né, que a cidade recebe, né, e também pensando em deixar esse turista um dia mais aqui na cidade, né, com que ele conheça uma nova cultura, né, e com que deixe dinheiro na nossa cidade, no nosso município, né, uma geração também depois de tudo pronto, uma geração aí de 600 empregos diretos, né, e a localização também é excelente, né. Para o prefeito de Foz do Iguaçu, ter um atrativo turístico como esse é de grande importância para a cidade. E é muito importante isso, porque gera mais empregos, são aproximadamente 400 empregos diretamente contratualizados pelos investidores. E gera mais, principalmente, qualidade do nosso destino, que nós teremos juntamente com aqueles atrativos naturais das cataratas, o atrativo da Itaipu, mais esse complexo a oferecer. E mudando de assunto, apesar da frente fria se aproximar da região, o tempo continua abafado na cidade, mas a previsão não descarta o clima instável. Mais sol e calor para os próximos dias. A previsão para essa noite é de máxima 38 e mínima 23 graus. Quarta-feira sem chuva e de muito sol, máxima 37 e mínima 24. Já na quinta o tempo continua o mesmo, sem chuva, máxima de 38 e mínima 24 graus. Estamos de volta com uma dica para você que por algum motivo precisa ficar fora de casa por uns dias e não tem com quem deixar o seu animal de estimação. Um serviço de hospedagem em Foz promete garantir os cuidados e a diversão que o seu pet precisa.
Peterson e Jefferson são os proprietários que, com muito carinho e atenção, cuidam dos cachorros e gatos que passam pelo Pet Itosa em busca de um banho ou hospedagem. Os hóspedes possuem áreas amplas para brincar e se divertir com outros cachorros. Tudo está pensado detalhadamente para eles, já que eles são os privilegiados. Aqui eles saem um pouco do ambiente do apartamento fechado, da casa e tal. Vêm aqui, conhecem novos amiguinhos, tem uma área de playground aqui para os cachorros aqui. E aqui eles se divertem, aqui eles fazem novos amiguinhos aqui. Os familiares que por motivos de viagens ou trabalho e deixam os bichos no local, podem saber de seus mascotes através do Facebook, onde todos os dias fotos são postadas. Todo dono pergunta, e aí, como é que a gente vai ter informação dos animaizinhos, a gente vai estar longe e tal? Daí eu falei assim, olha, pode ficar tranquilo que todos os dias nós tiramos fotos, tanto dos cachorros que estão hospedados, os gatos que estão hospedados, os cachorros que passam o dia inteiro aqui no serviço Day Use. A gente sempre está tirando foto e publicando na rede social. No Pet Itosa, os animais são os donos da caça e os humanos os intrusos. Os mais comportadinhos até ficam na recepção com os donos, recebendo as pessoas, cachorros e gatos. O ano é de novas responsabilidades para muitos estudantes e no Volta às Aulas da UDC a situação não é diferente. Momento de muita expectativa para calouros e veteranos. Os horários ficaram expostos na entrada do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas para que os alunos se localizassem e se preparassem para o começo das aulas. Com o fim do período de férias, ansiedade e ânimo era o que não faltavam para os alunos novos e os que retornam às aulas, que desejam concluir o curso para vencer mais essa etapa de suas vidas. Estou ansiosa para ir já para a sala, já conhecer os novos professores, ver novos alunos e botar o ano aí para frente. Como sempre, houveram universitários que deixaram para ir à secretaria na última hora. Estão disponibilizados pela coordenação computadores logo na entrada do centro universitário para aqueles que desejam adiantar ou fazer serviços que podem ser feitos online. Foi o caso de Zaquiel, que aproveitou os computadores para facilitar seu atendimento e evitar dificuldades. Isso mesmo, eu estou tentando levar para as meninas já o trabalho pronto, né, as matérias prontas que eu vou fazer para adiantar o trabalho delas. Isso economiza tempo, né? Um dos grandes tumultos que aconteceu ano passado aqui foi devido a gente não ter esse sistema pronto, né? Hoje ele está facilitando bastante, para mim e para elas. Já para os professores, é a renovação de uma missão escolhida para suas carreiras. Ensinar e auxiliar os estudantes no que puderem para que façam do estudo no centro universitário uma experiência única. Olha, o ambiente é sempre bom de volta às aulas, porque as pessoas chegam aqui, os alunos super animados, motivados, o que é muito importante para a gente poder enfrentar aí vários meses de ensino, de educação e de alto esforço, né, nesse sentido aí de completar a faculdade. E a gente fica por aqui, mas continua pela internet. É só acessar o site udc.edu.br para ajudar com a nossa produção. Envie para a gente sugestões ou flagrantes para o e-mail assessoriaudc@udc.edu.br. A gente se vê ao vivo na quarta-feira, a partir das 6 horas da tarde. Até lá!